Um bom jogo seu, novamente, um outro bom jogo do Cruzeiro, apesar de o resultado não ter vindo como vocês queriam. E você fez um gol sob os olhares do Ancelotti. Você sabia que ele estaria aqui, isso te dá um gás a mais. Você espera estar nessa primeira lista aí da primeira data FIFA de 2026? Não, igual eu falei, meu primeiro objetivo aqui é performar para o clube, o Cruzeiro em primeiro lugar, né? Não posso me colocar à frente do clube, nunca faria isso, nunca fiz isso em lugar nenhum. Então, os meus objetivos eles são sempre em prol do clube, né? Hoje fica um sentimento amargo de não conseguir uma vitória. Por mais que o time fez um excelente jogo, teve chances para poder sair daqui com um resultado melhor, não tem como pensar em outra coisa a não ser nesse empate que ficou um sabor amargo e que a gente precisa melhorar um pouco ali no último terço para que a gente possa conseguir nossos objetivos, que é o mais importante. Matheus, boa noite. A gente viu que o Pedrinho e o Pedro Júnior estavam aqui, inclusive eles foram até a coletiva do Tite. Eu queria saber se ele conversou com vocês depois desse jogo, se teve alguma conversa sobre o resultado de hoje, sobre a pressão pelos resultados no Campeonato Brasileiro. Não, a pressão a gente sabe que ela sempre vai existir, né? É normal. Mas o mais importante é que estamos todo mundo junto, estamos todo mundo fechado em busca dos nossos objetivos, é seguir trabalhando junto. As cobranças internas elas acontecem diariamente, elas vão continuar acontecendo mesmo com vitórias, com empates, e faz parte do futebol. Então assim, a gente tem que conviver com isso, a gente já convive com isso há muito tempo, é uma coisa que faz parte, agora é levantar a cabeça e buscar a classificação no sábado. Matheus, durante a coletiva o Tite falou pra gente também que o quarto árbitro chegou a falar pra ele que estava liberando mais contato, que o jogo era um jogo quente, que se fosse dar cartão toda hora ia ter muito cartão. Durante o jogo, vocês se sentiram enervados um pouco pela atuação da arbitragem, de não estar dando esses cartões e de repente pro William dar um cartão que foi decisivo? Não, cara, acho que tipo assim, não tem que ficar pegando essas coisas de arbitragem, né? Acho que a gente tem que focar no que a gente controla, o nosso jogo, o nosso... assim, é o que nós podemos fazer. Eu não controlo as ações do árbitro, como todo ser humano, às vezes ele pode se equivocar. E acho que seria interessante também eles começarem a vir da coletiva e explicar algumas coisas, porque eu não posso falar por ele, não posso. Eu tenho minhas opiniões sobre a arbitragem, mas acho que quem tem que vir aqui são eles e falar sobre o que eles fazem. Acho que seria uma coisa interessante para todo mundo, para que comece a ficar um pouco mais claro e não ficar pegando tanto no pé. Acho que seria bom, sei lá, uma ideia acontecer isso, para que não fica essa coisa de critério para um lado, critério para o outro, sabe? Aí eu venho aqui, eu comento alguma coisa do árbitro, fica uma coisa chata. Então, assim, isso não é meu objetivo. Meu objetivo é pensar naquilo que eu posso controlar, que são as minhas ações, e ajudar o meu time a controlar as nossas ações, as nossas emoções, para que o árbitro não interfira no nosso jogo. Então, assim, as decisões dele são dele, e aí fica uma questão para ele vir aqui e depois falar. Obrigado. Matheus, são 10 pontos desperdiçados já no Campeonato Brasileiro e após o fim do jogo a gente viu algumas críticas da torcida ao Tite também. Como que vocês do elenco vê essas críticas ao treinador? A crítica não é ao treinador, a crítica é ao clube, somos nós jogadores. Então fica um sentimento ruim para todos, né? Infelizmente o Tite é o que está na frente, então é o que, infelizmente, às vezes toma essas vaias direcionadas, mas acho que as vaias são direcionadas para todos, nós também sentimos isso. E a gente fica com um sentimento de frustração, porque nós sabemos que não é o resultado que nós queremos, não é o resultado que a torcida espera. A gente também tem que entender o torcedor. E, cara, é o trabalho. Trabalhar, a gente segue junto, estamos todo mundo junto no mesmo caminho. E agora a gente tem um jogo importante no sábado, é focar nele para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é chegar na final. Um empate em mais um jogo em que o Cruzeiro criou para vencer e acaba no final sendo punido aí, saindo com esse 1 ponto, 2 apenas em 12 no Brasileirão, Pereira. Qual que é a avaliação de vocês ali sobre esse momento que vive o Cruzeiro? Não, é um momento que a gente não queria estar nele, né? E esperava resultados melhores. Até por aquilo que nós temos criado durante alguns jogos. E nós temos performado um pouco melhor. O time tem dado volume, tem crescido. Uma questão de detalhe ali é a finalização, porque se a gente, talvez se o gol do Caio tivesse válido, o jogo seria outro. Então, assim, acho que ressaltar que estamos bem, estamos criando, estamos fazendo. Agora é uma questão de detalhe, a gente precisa matar o jogo e não permitir o adversário ter essas chances. E se você pegar, eles quase não tiveram chance nenhuma. Então, assim, a gente concretizar as jogadas que a gente tem criado. Esse momento que o Cruzeiro está... chega, martela e não amplia. O que acontece ali entre vocês jogadores? Porque aí vem um recuo do William, uma bola com o Cássio, livre, volta aqui na direita, erra um passe, vem a expulsão e aí tudo desmorona. O que tem faltado ali para vocês
virarem a chave de vez na temporada, Pereira? Não, eu acho que, tipo, com todo respeito à sua análise, respeitando ela, mas eu não acho que desmoronou depois da expulsão, até porque nós tivemos ainda a oportunidade, criamos. É igual eu falei, o jogo fica um pouco distinto assim, porque parece que foi um péssimo jogo do time. E a coisa que eu falei é simples, a gente precisa matar, concretizar as oportunidades que nós chegamos e não concretizamos. E infelizmente depois o adversário vai lá uma vez e pune. Então assim, a confiança no trabalho, a confiança em todo mundo, são coisas de detalhes que nós precisamos fazer ali no último terço. E às vezes não tem a ver com a defesa, tem a ver com o ataque. Então assim, acho que é o coletivo. É o coletivo e a gente seguir trabalhando junto, com todo respeito à sua análise, de 1, 2, 3 lances isolados, mas o jogo não foi só esses 2, 3 lances isolados. Teve muitas coisas boas que nós fizemos e a gente concretizar elas, para que não chegue no final e a gente tenha um sentimento de frustração. Mas você acha que é normal, por exemplo, cria contra o Coritiba, toma virada, cria contra o Corinthians, vem uma expulsão, na sequência já leva o gol. Você acha que isso é normal ou sempre vai acontecer isso? Se tiver uma expulsão, vai levar o gol na sequência, não vai conseguir nunca controlar um jogo para vencer? A gente tenta, óbvio que a gente não entra no jogo achando que vamos fazer um gol e depois vai acontecer alguma coisa. Isso não é o que a gente pensa, a gente sempre pensa em fazer o nosso melhor, se dedicar ao trabalho. Assim, nós não controlamos tudo, né? Existem coisas que estão fora do nosso alcance, estão fora do nosso controle. E é igual eu falei, a gente tem que matar as jogadas para que não dê chance ao adversário. Então, assim, normal não é. Pra gente também, a gente não estamos felizes com o que está acontecendo. E, cara, só tem um caminho. Trabalho, confiança e seguir buscando.